primeiramente, quero agradecer a Ange o convite, acho absolutamente importante. Eu, atualmente, sou Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, estive durante muitos anos na 6ª Câmara, que trata de povos indígenas e comunidades tradicionais, e, nesse lugar que eu ocupo atualmente, uma das preocupações é o pluralismo nos meios de comunicação. Então, eu acho essa iniciativa absolutamente interessante e importante para que esse quadro ele chegue de maneira informada, de maneira consequente, à nossa grande imprensa, né? Eu acho que nós temos aqui no plano do debate também dos discursos, da disputa dos discursos. E aí eu acho absolutamente importante uma imprensa que se capacite para esse debate. Bom, eu quero mostrar, eu vou aqui apresentar para vocês, iniciar dizendo que toda essa questão ela está na gênese, né, da nossa história. O ato inaugural do Brasil tem um livro do Todorov, A Conquista da América, que ele diz que um dos elementos da conquista é reconhecer, criar uma ambiguidade na própria alteridade. Ou seja, o conquistador, quando ele chega, ele reconhece no indígena uma pessoa e reconhece tanto o individual como o coletivo. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode admitir que ele seja igual a ele, conquistador. Então, ele vai constituir essa pessoa e esse coletivo como seres inferiores, distantes no passado, desprovidos de cultura, quase que elementos da natureza. Isso permite que se desconheça absolutamente todos os direitos por parte desse grupo, enfim, e nós iniciamos um processo colonial que é marcado pelo desapossamento, pela desterritorialização desses povos e pela instituição do latifúndio, né? Nós começamos com as capitanias hereditárias e, na sequência, vem as sesmarias. Considerando que esse é um país de dimensões continentais, logo surgiu um grande problema de que os sesmeiros eles não tinham como dar conta de vigiar tudo aquilo que eles tinham recebido. E, sem essa vigilância, foram se instalando pessoas e tomando conta de pedaços. Chegou a tal ponto a desorganização de terras, nada era marcado, demarcado, definido, e, com essa presença de terceiros nos espaços titulados, que houve uma consulta ao Conselho Ultramarino. E aí é muito interessante a resposta do Conselho Ultramarino, que é uma resposta que vai ocorrer em 5 de outubro de 1795. Começa assim, que, sendo-me presentes em consulta do Conselho Ultramarino os abusos, irregularidades e desordens que têm graçado, estão e vão graçando em todo o Estado do Brasil sobre o melindroso objeto das sesmarias. Então, em 1795, nós já tínhamos aqui uma questão forte de grilagem. E esse alvará, portanto, ele vai determinar que se faça a demarcação de todas as terras recebidas em sesmarias no prazo de 1 ano para as sesmarias concedidas na vigência desse decreto e de 2 anos para concedidas anteriormente. Mas o mais interessante é que esse alvará ele vai aqui trazer um outro aspecto. Reconhecer que esse processo de grilagem está absolutamente associado a um desmatamento ambiental absurdo. E olha o que essa resposta vai dizer. Sendo pública a lassidão e a liberdade com que se franqueia e toleram os cortes das madeiras nas matas de todo o Brasil, e tão irregulares e nocivos que, em poucos anos, nenhuma haverá em sítios cômodos. Em 1795, a Corte teve que reservar para si as madeiras existentes nesse território para embarcação. Daí que surge a expressão madeiras de lei, né?
Bom, esse decreto que pretendia acabar com o desmatamento e regularizar a ocupação de terras no Brasil, ele conseguiu ser suspenso no ano seguinte. Houve uma pressão tamanha que, em 1796, esse decreto é suspenso, e nós vimos, na sequência, vem um conjunto de leis que vão legitimar essas posses, né? Então, nós temos esses componentes de grilagem, desmatamento, desapossamento e conivência do Estado no início da nossa história, né? E isso chega até aos nossos dias sem muitas diferenças. Bom, continuando ainda um pouquinho, só para a gente marcar muito essa história do Brasil, como ela é construída nesse tripé, digamos assim. Essa situação persiste até o fim da escravidão. No fim da escravidão, precisa de novas forças para o trabalho, começa o processo da imigração europeia, né? Mas era preciso conceder terras para a colonização. Que terras conceder? Aonde estão? E aí começa a discussão que vai dar ensejo à publicação da Lei de Terras, que é aquela lei de 1850, primeira lei que, né, Jerônimo, que vai regularizar, enfim, vai criar a categoria de terras devolutas, que são essas terras públicas não destinadas a um fim específico, que seriam as terras destinadas a esse projeto de colonização. No entanto, essa Lei 601 ela vai regularizar todas as posses existentes no Brasil, desde que houvesse cultura efetiva e morada habitual, né? E, enfim, vai instituir uma repartição geral de terras para fazer o levantamento das terras devolutas que iriam para a colonização. Bom, por várias razões, ela não conseguiu levar a cabo essa empreitada, nunca conseguiu definir quais eram as terras públicas federais, e isso chega até aos nossos dias com esse descontrole do que seja, de fato, o patrimônio público imobiliário. Nós não temos, até hoje, esse diagnóstico. Bom, já na época, os cartórios eles registravam títulos sem qualquer verificação da procedência. Então, esse condomínio de títulos, ele, desde 1850, é uma prática absolutamente comum. Aqui no estado do Pará, só para ter uma ideia da situação, eu, na década de 90, trabalhava com a questão de Apiteréua, aqui no Pará, e havia lá dentro uma madeireira, dentro da área Apiteréua. E, enfim, procurando saber qual a situação dominial dessa madeireira, eu, enfim, olhei, estava na gleba tal, eu me lembrei que o MIRAD, o antigo Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário, tinha feito uma grande arrecadação de terras públicas em nome da União na década de 80. Né? E aí eu falei, mas como é que tem terra particular aqui nessa área? Né? E eu liguei para o Alfredo Wagner, que tinha sido do MIRAD na época, e falei, se eu te der o número de uma gleba, você me indica o que aconteceu com ela nesse processo de arrecadação feita pela União na década de 80? Ele falou, em 5 minutos. Eu dei o número, ele me falou, olha, essa terra foi arrecadada e registrada em nome da União em 1984. Em 1985, o Estado concede um título para essa madeireira. Eu não vou falar o nome, porque ela existe até os dias atuais, e eu ando por aqui de processo, já chega. E aí, enfim, essa, né, é a nossa história fundiária. Bom, tudo, aparentemente, tende a mudar com a Constituição de 1988, porque, como vocês sabem, é uma Constituição que não só traz para o cenário jurídico sujeitos novos de direito, toda a sociedade passa a ter direitos, como ela tem que reconfigurar também campo e cidade, né? Ela tem que
estabelecer tanto que o campo como a cidade sejam espaços de acolhimento dessas inúmeras diferenças que passam a ter direitos. Ela vai ter um dispositivo absolutamente importante, que é o artigo 188, que diz que toda destinação de terras públicas e de terras devolutas ela tem que se dar em conformidade com a Política Nacional de Reforma Agrária e com a política agrícola. Por que isso? Porque a Constituição ela tem o propósito, no campo, primeiro, de assegurar que a destinação de terras públicas e devolutas não se faça em prejuízo da população do campo, que aguarda a implementação do direito à moradia. O direito à moradia é um direito agora constitucionalmente assegurado e a reforma agrária é uma expressão do direito à moradia. A democratização do acesso à terra com a desconcentração fundiária, né? Esses são propósitos que, enfim, os autores vêm revelando ao longo do tempo. E a diversidade da produção agrícola, né? A questão mesmo da suficiência alimentícia, do direito adequado à alimentação, o pluralismo, portanto, no campo. E, bom, nós, então, começamos aqui com o problema logo... tenho 10 minutos, vou aqui rapidamente lembrar que nós começamos a ter um problema imediato com o terra legal, né? O terra legal, eu estou aqui. O terra legal, na época, eu estava na interinidade da Procuradoria-Geral da República quando propus a ação de inconstitucionalidade contra aspectos do terra legal. Primeiro, pela constatação imediata que se estava destinando 13,42% de toda a Amazônia legal, que correspondia a 15 vezes o Estado do Rio de Janeiro, quando falou aqui o Girolamo, com área superior a territórios como da França, Espanha, Alemanha, a custo zero ou a um custo baixíssimo, lembrando que não havia sequer licitação, né? A outra característica do terra legal é que ela também um programa absolutamente inconstitucional na medida que não dialogava com a Política Nacional de Reforma Agrária, com a produção de alimentos, não tinha nenhuma preocupação a não ser a emissão de títulos. Não era um elemento... bom, quando eu falei de democratização no campo, eu me esqueci de falar os importantíssimos aspectos dos povos indígenas, quilombolas, que a Constituição ali expressamente declinou, e a questão ambiental, né? Esse compromisso intergeracional que a nossa Constituição estabelece de nós legarmos para as gerações futuras, enfim, condições ecológicas compatíveis com uma vida digna. E aí, enfim, o terra legal ele não dialoga com a reforma agrária, não tem nenhum compromisso ostensivo com a segurança das terras indígenas, quilombolas e com as unidades de conservação, na medida em que até 4 módulos fiscais não têm vistoria, então não há verificação de que se aquela terra ela cumpre de fato, aquela área cumpre de fato a sua função social em todos esses aspectos, e ainda tem um aspecto muito perverso, que é de não condicionar a regularização fundiária à recuperação das áreas que foram degradadas no passado. Ela tem só um único dispositivo que determina que a concessão vai depender do... Ela proíbe a concessão quando tem havido desmatamento irregular em área de APP ou de reserva legal. Agora, todo outro desmatamento irregular ocorrido em áreas que não são de APP ou de reserva legal, num patrimônio tão importante como é a floresta amazônica, foi absolutamente desconsiderado. O problema, na atualidade, é que essa MP, com todos esses problemas, esse programa Terra Legal foi, pela medida provisória 759, estendido para todo o Brasil. E aí nós temos
um problema absolutamente gigante. Por quê? Nós temos essa emenda constitucional 95, né, política de teto de gasto, sem dinheiro. Nós temos, passando para o domínio privado, uma quantidade absoluta de terras, com todas as dificuldades que isso vai gerar para implementação de reforma agrária e unidades de conservação, áreas quilombolas, essas todas que dependem de desapropriação se tratar de área privada. Como nós estamos com o mercado privado aí sendo absolutamente expandido, sendo fortemente expandido, nós não vamos ter estoque de terras públicas para a criação de unidades de conservação, para a demarcação de áreas quilombolas, enfim, para acelerar essa compreensão do campo como um espaço plural, e vamos, enfim, gerar para o Estado uma despesa enorme para aquisição, para cumprir esses propósitos constitucionais. Somando-se a isso, nós temos uma outra lei, 13.178, que regulariza todos os títulos estaduais, desse modo como aconteceu nessa área Apterel. Todos os títulos estaduais concedidos em área de fronteira, o que foi pródigo na Amazônia, né? Absolutamente pródigo. Isso tudo, essa lei ela regulariza imediatamente, e ela é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Bom, esse conjunto, na atualidade, apesar de ser histórico esse quadro brasileiro, nós, na atualidade, nós temos, como o Girolamo mostrou, um conjunto de iniciativas dos três poderes que criam, não só em termos reais, mas também em termos simbólicos, essa impressão de que foi dado agora um alvará absoluto para que terras públicas sejam invadidas, para que a disputa no campo se desequilibre e você pegue o grileiro e lhe dê superpoderes, assim como você dá ao grande latifúndio. Não é por acaso que nós temos um aumento enorme de mortes no campo. Os relatórios da CPT de 2016 e o parcial de 2017 já demonstram isso. E, pior, com os sinais de perversidade, com tortura, com práticas de decapitação, de decepar mãos e membros. Ano passado, a Nicinha, do MAB, as partes do seu corpo foram encontradas amarradas em pedras no fundo do rio. Então, esses sinais ligando uma liderança na luta pela água, afogada, com seus membros esquartejados. Agora, em Colniza, naquela chacina, os sinais de tortura. Os Gamela, também com tentativa de decepar as mãos. Enfim, nós voltamos àquele quadro da conquista, né, que se repete em todos os seus aspectos, né? O não reconhecimento da alteridade, né? O tratar o outro como um não sujeito, como, enfim, elementos a serem descartados nessa disputa. E, enfim, se nós não fizermos face a isso, nós voltaremos a ter um país dominado por um único segmento, aquele que o Girolamo falou, tem cara, cor, né? Enfim, o grande latifúndio, esse estoque de terras no mercado, que sempre foi a pretensão do agronegócio, que sempre lutou contra a unidade de demarcação, áreas indígenas, quilombolas, de populações tradicionais, porque significavam áreas fora do mercado. Agora, com essas iniciativas, com o conjunto dessas iniciativas, nós temos o que foi a luta histórica da bancada ruralista depois de 1988, que retornar para o mercado de terras um estoque nunca antes visto. Enfim, essa a situação atual. Muito obrigada.